Nos 399 municípios do Paraná, existem milhares de pessoas como o Antônio, que um dia acordou com a ideia de abrir um pequeno comércio de flores, uma paixão de sua esposa Silvia. Não demorou para que Antônio e Silvia decidissem somar forças e trabalhar juntos. No Sebrae, encontraram todas as soluções que precisavam para abrir seu pequeno negócio. Sentiram-se seguros nas mãos de gente que conhece a fundo a trajetória que cada empreendedor deve percorrer para ter sucesso. Receberam informações valiosas sobre como analisar o mercado e planejar um novo negócio. Antônio e Silvia buscaram conhecimento técnico e ferramentas de gestão. Capacitaram-se, cresceram, ganharam preparo e segurança para abrir sua pequena empresa, que não para de prosperar. O Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, existe para transformar a vida dos empreendedores e a sociedade. Empreendedores são agentes de transformação e podem contar com o Sebrae para realizar e crescer. O Sebrae Paraná tem 7 linhas estratégicas para promover um ambiente favorável para o crescimento dos pequenos negócios, despertar a vontade de empreender em jovens estudantes, do ensino fundamental ao superior, preparar lideranças para superar desafios, pensar e lidar com novos cenários, auxiliar micro e pequenas empresas a figurarem no mapa mundial dos pequenos negócios, incentivar modelos de negócios inovadores, apoiar empresas a conquistar excelência na gestão e mostrar o caminho para crescer, estar sempre ao lado de quem deseja iniciar ou melhorar sua empresa. Se você é empresário ou sonha em se tornar um, conte com o Sebrae a qualquer hora nos canais digitais. Ou, se preferir, vá a um dos escritórios, pontos de atendimento ou salas de empreendedor. É para isso que o Sebrae existe, para fazer a diferença na vida do Antônio, da Silvia, do Otávio, da Ana, da Carolina e da sua. Sebrae, fazendo a diferença para quem quer empreender. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Jéssica do Sebrae. E hoje, agora, a gente vai mostrar para vocês o painel Oficina Maker Faça Seu Próprio Microscópio, com os alunos, os estudantes do SESI Senai de Santo Antônio da Platina. Então, a gente vai conhecer hoje a Emily Godoy, o Felipe Cesário e a Maria Clara Silvio. Vamos chegar aqui, pessoal. Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Obrigada. Legal. Então, hoje vocês vão apresentar aqui para a gente como fazer o próprio microscópio. Isso. Então, beleza, vamos lá então. Vamos ver como é que é. Obrigada. Então, oi, gente, eu sou a Emily. Eu sou Felipe. Eu sou Maria Clara. E hoje a gente vai estar mostrando para vocês a nossa oficina de Faça Seu Próprio Microscópio. Mas antes da gente entrar no processo de como fazer o próprio microscópio, a gente vai explicar para vocês um pouco sobre como que surgiu essa ideia da gente montar e fazer esse microscópio, que foi durante uma aula de OT, que é uma oficina que a gente tem na nossa escola. A gente estava estudando em física, as questões de refração, difração da luz, as lentes, e a gente acabou construindo um microscópio com o Lego EV3, que é o que está aqui em cima da mesa, se vocês forem dar uma olhadinha. E a partir daí dessa aula surgiu algumas dúvidas com relação a como as outras escolas poderiam estar aprendendo esses mesmos conteúdos de uma forma prática, igual a gente estava aprendendo. Aí a gente ficou pensando bastante como que a gente poderia contribuir, ajudar com relação a isso. Aí surgiu a ideia de fazer seu próprio microscópio com as coisas que você tem em casa, que é o que a gente vai explicar para vocês depois. Mas antes a Maria vai mostrar para vocês como que vai funcionar esse microscópio que a gente montou na escola. E pode falar, Maria. Não. Tá ligando. Então, ó, ele é todo de Lego, se vocês forem dar uma olhada, ó. É todo feito de pecinhas de Lego.
Aqui na frente ele tem um motorzinho, que é onde a gente controla toda a parte de dentro dele, que é toda cheia de engrenagens, cabos, enfim. Aí ela vai mostrar para vocês, ele abre e sobe a lente, que é a lente do nosso microscópio. Então, ó, abriu a caixa. E essa daqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui é a lente que a gente usou nesse microscópio. É uma lente convergente biconvexa, tá? Se for dar uma olhada, ela é assim. Aí, como que ele vai funcionar? Ó? Aí tem que abrir aqui, colocar a lente. E aí a gente pode observar as folhas aqui embaixo. Aí você olha aqui da lente. E é basicamente isso. Então, ele tem essa base para você colocar, né, todos Os objetos que você os quer objetos observar. isso, de observação. E você consegue observar os objetos a partir daí. Então, foi esse que a gente criou no nosso colégio com o Lego, todo motorizado. E a partir desse projeto que a gente fez em aula, que a gente criou e deu a ideia, o início da ideia do microscópio Maker. E agora, entrando realmente no Faça Seu Próprio Microscópio, a gente vai contar para vocês um pouco sobre a evolução da microscopia até os dias, né, que a gente tem hoje, os microscópios eletrônicos. E eu vou mostrar para vocês um slide que a gente fez e o Felipe vai começar apresentando. Bom, então, os primeiros registros, né, de que a gente teria um objeto que tem as mesmas propriedades de uma lente microscópica foi no século VIII a.C., né, 721, a lente de Layard. Só que na época eles não tinham os estudos suficientes que propusem para eles um estudo que descobrisse novos instrumentos microscópicos. Só foi no ano de 1280 que foram criados os primeiros óculos e na época foi uma febre, assim, foi uma popularização muito rápida desses óculos, que por consequência muitos pesquisadores estudaram sobre esses óculos, né? E acabou aí surgindo outros instrumentos microscópicos, como por exemplo o próprio microscópio. Daí em 1675 a gente vai ter o Leeuwenhoek, que vai aprimorar essas lentes, né? Ele vai ser a primeira pessoa a enxergar as células de sangue em uma gota d'água e ele vai ter os seus microscópios em zoom de 40, 160 e 280. Não é muito para a tecnologia que a gente fornece hoje, né? Hoje está muito ultrapassado, tem muita 1000 de Já zoom. avançou enfim, bastante. avançou bastante. E na época foi uma febre, realmente. Então, em 1830, a gente vai ter o Joseph Jackson Lister, que vai reduzir o problema que a gente tinha com a aberração esférica, que também era chamado de efeito cromático. E, por conta disso, né, ele vai combinar umas lentes fracas que vai provar que a gente consegue fazer um microscópio bom, né, com essas lentes fracas em determinada distância, sem que desfoque a imagem. Pode passar. Agora, dando continuidade no que o Felipe falou para a gente vai para o ano de 1903, que foi quando o Richard Zsigmund ele criou o ultramicroscópio. E, a partir desse ultramicroscópio, que a gente conseguiu observar os objetos que se encontravam abaixo da linha de amostra da luz. E como que ele funciona, né? Você tem que iluminar o objeto que você vai estar estudando e, a partir disso, você vai conseguir observar as pequenas partículas via a dispersão da luz e não por absorção ou reflexão da mesma, né? Agora, passando para o ano de 1932, a gente tem o Fritz Zernike, que ele criou o microscópio de contraste de fase. E esse microscópio, ele converte mudanças de fase na luz, fazendo essas mudanças passar por uma amostra transparente e por mudanças de brilho na imagem. E foi a partir desse microscópio do Fritz que a gente conseguiu começar a observar as amostras biológicas que eram incolores e transparentes. Então, ele é muito importante na questão da biologia, hoje em dia, que a gente tem que observar essas amostras, e foi a partir desse microscópio que foi criado lá, né, nesse ano de 1932, que hoje a gente tem essa tecnologia que está avançada. Agora, no ano de 1933, a gente tem o Ernest Ruska, que ele desenvolveu o primeiro microscópio eletrônico que a gente conhece, e ele usou como recurso para esse desenvolvimento um feixe de elétrons que foi emitido por um filamento de tungstênio e que passou por um campo eletromagnético que estava imitando uma lente de um aparelho óptico, se colocado, né, no objeto que estaria sendo estudado.
E, por último, no ano de 1981, a gente tem o Jared Binden e o Heinrich Howard, que eles inventaram o microscópio de tunelamento por varredura. E esse microscópio, eles usaram o efeito túnel como base para construir esse microscópio. O efeito túnel acontece quando um elétron de um átomo ele passa por um outro átomo. Então, eles colocaram esse efeito túnel aplicado no microscópio que eles criaram quando o elétron de um átomo na superfície passasse para outro átomo que estava na ponta do microscópio por meio do tunelamento. Então, assim, o microscópio funcionaria normalmente. Aí agora a gente tem o objetivo, que seria o porquê a gente decidiu fazer esse microscópio Maker. E o objetivo era porque muitos alunos na pandemia não puderam ter contato com esse tipo de aparelho nas escolas. E também muitas escolas não têm esse tipo de aparelho para fornecer aulas para os alunos. Então, com esse microscópio Maker, a gente pode ter a aproximação, né, o zoom melhor do que o do celular. E ele é muito fácil de ser construído. A gente tem que usar, na verdade, o palito de sorvete, um prendedor de madeira, que são coisas que a gente tem em casa. O laser, que seria a parte mais difícil, mas o laser ele custa em torno de R$5 a R$7. E a gente precisa do laser porque a gente vai pegar o laser, desmontar o laser, para pegar uma lente que tem dentro do laser, que vai ser a lente que a gente vai usar como base no microscópio. E também a gente precisa de cola branca ou cola de madeira. Aí agora tem um vídeo da construção do microscópio. Então, esse daqui é o microscópio e você tem que colocar ele na lente do celular e tem que ser bem próximo da lente do celular, porque senão ele não vai funcionar. Ele é assim, ó. Aí, se você não colocar ele próximo da lente do celular, essa lente aqui ela vai ficar inteira dessocada. E aí, para a gente construir ele, a gente precisa de um prendedor de madeira normal, de roupa, um palito de sorvete, e também um laser normal. Só que daí a gente pegou o laser e desmontou ele está desmontado. E aí, quando a gente cortou ele, a gente precisou de ajuda, porque a gente teve que serrar. Alguns lasers você consegue arrancar a tampinha aqui, e ele já vai desmontar inteiro. Mas esse daqui a gente não conseguiu, então a gente precisou de uma serra para serrar ele, e daí ele fica desmontado. Aí, quando você abre ele é assim, e a lente vai ficar aqui dentro desse negocinho aqui. Aí você tira. E bem aqui, ó, ele tem que nem se fosse um parafuso, que é para segurar a lente. Aí você tem que tirar ele numa superfície, porque a lente ela é bem pequena. Então, tem perigo de perder ela enquanto você está tirando. Aí, ó, essa daqui é a lente. Aí você tira. Ela é bem pequenininha. Ela é bem pequenininha. Essa lente aqui, a gente precisou fazer um furo daí no palito de sorvete. E esse furo aqui é do tamanho específico da lente. Porque a gente não usa cola. Como a lente é muito pequena, a gente não vai usar cola para colar a lente dentro do palito.
Aí você tem que fazer um furo que seja do tamanho da lente. E a gente mediu e essa daqui tinha 4 milímetros. Aí o furo ele tem que ser assim, ó, porque daí é só é só encaixar a lente. Aí você encaixa, ela fica assim. Fica igual essa. Ela fica desse jeito. Aí depois a gente também precisou de ajuda para serrar o palitinho, o prendedor de madeira, desculpa. E quando a gente serrou ele, esse daqui, que já está feito, a gente serrou aqui nessa parte, aqui, ele está serrado, e colou aqui o palito de madeira com a lente. Então, seria a mesma coisa que a gente faria aqui. Aquele palitinho embaixo seria para dar mais aderência na hora de colocar no telefone, porque se fosse para colocar direto, não daria uma muito certa certo. Curva aqui, né? Ele tem uma curva aqui, o palito. Então, aí a gente adaptou e colocou um pedaço do palito de madeira, que daí a gente até cortou aqui, ó. Aí seria do tamanho que tá aqui. É só para ele não ficar com essa parte aqui, ó, que ela é curvada. E aí cola assim. E ele ficaria desse jeito. Igual esse daqui. E aí a gente precisa de um celular. E precisa colocar ele na lente do celular. Certinho na lente do celular. Ele tem que estar bem rente mesmo. Tem que estar bem você rente. Conseguir observar certinho. Vai parecer que quebrou a lente, mas... De primeira vai parecer que não vai funcionar. Mas funciona. Com jeito você consegue observar. Aí, ó. E é importante lembrar que na hora que for observar também tem que colocar bem próximo do que você for observar para dar bem certo. Ó, ela vai mostrar a pele. Pera. Eu acho que tá... Aí, ó. Aí, A gente consegue daí observar como que é a pele de perto, né? Que tem todas essas ranhurazinhas. Uma Aí, riqueza de detalhes bem maior do que com só o zoom do celular, por exemplo. Ou o nosso olho normal mesmo, o olho nu. E aí também dá pra gente observar folhas. Opa. Pera. Aí, ó. Dá para ver bem de perto, né, as rainhas, as veias, né, da folha, os pelinhos da folha, dá para ver com mais riqueza de detalhes. Todos os detalhes que a gente não consegue observar, né, no nosso dia a dia, olhando ao olho nu. Com esse microscópio, a gente consegue enxergar bem certinho. Ele é bem melhor, que nem o Felipe disse, do que o zoom do celular. Porque no zoom do celular a gente não consegue ter uma clareza tão grande dos detalhes do que a gente está observando, porque ele não dá um zoom tão grande igual o microscópio Maker, porque dá para a gente ver que o microscópio Maker ele sim funciona e ele é melhor do que a gente não ter nada, né, ali para observar. E sem falar que os alunos eles ficam mais motivados a ver aulas, inteirados a ver a aula, porque se a gente ficar só na teoria, a gente chega a cansar, né? Então, a gente vai ter o trabalho de fazer o microscópio, depois você vai ver que vai dar certo, e aí os alunos eles começam a gostar daquela aula. E voltando a falar da lente do telefone, né, que o microscópio ele funciona melhor do que o zoom do telefone, é interessante a gente falar que quando a gente dá bastante zoom no celular, perde um pouco a qualidade da imagem, fica um pouco embaçada. Então, a gente não consegue observar tudo certinho com clareza. Então, com o microscópio, a gente consegue observar sem ter a necessidade de dar o zoom no telefone. Então, é bem legal isso. E vamos continuar agora nos slides. E aqui a gente tem uma atividade para vocês. E o Felipe vai explicar um pouquinho sobre ela agora. Bom, então, de acordo com a nossa proposta, a gente vai mostrar para vocês algumas imagens com o nosso microscópio que a gente tirou, né, de alguns objetos com esse microscópio
com o zoom que ele fornece para a gente. Então, a primeira imagem, aí a gente tem essas duas imagens, e a gente queria que vocês tentassem adivinhar, né, do que se trata aí, essas imagens. A gente vai dar um tempinho, né? E não é nada assim exorbitante. São imagens de objetos do nosso dia a dia, que, como a gente falou, que a gente não, passando assim no nosso dia a dia, normalmente a gente não tem, não consegue observar todos os detalhes. Então, com essas imagens, a gente, né, daria para vocês esse tempinho, vocês iam vendo certinho, comentando aí, e a gente ia interagir com vocês um pouquinho. É interessante comentar que mesmo que a gente não tenha as proporções de um microscópio profissional, a gente vê com muita mais riqueza, né, de detalhes com esse microscópio Homemaker, né? Então, é interessante comentar isso. Sim. Então, nas primeiras imagens são essas. São objetos do nosso dia a dia mesmo, tá? Não são coisas complicadas. Coisas bem simples, hein? Ó, na segunda a gente consegue ver o quê? Uns pelinhos. O que vocês acham que é? Na primeira a gente consegue ver umas pedrinhas, não sei. Vão comentando aí o que vocês acham. Que a gente vê depois. E aí, pessoal que está assistindo, está acompanhando aqui o nosso painel, quem vai acertar aí qual a dica, né? O que está ali na imagem? Tem alguma dica aí, pessoal? Uma dica, vamos ver. São imagens simples, né? A primeira imagem ali está meio complicada, mas é uma coisa que toda casa tem. Que toda casa tem, que é comum a gente ver. Ambos são comuns a gente ver. Olha lá, atenção nas dicas. E, ó, o Luiz Santin falou que acha que é um algodão, o primeiro. Será que é algodão, Luiz? Vamos ver, hein? E a segunda imagem, a gente pode dar uma dica. Olha, Luiz Miguel também está achando que é um algodão. Está perto? Está quente? Está frio? Ó, tá meio frio, hein, gente? Frio. Tá um pouco frio. Tá frio, tá quente esses Tá um palpites pouquinho aí. longe. E aí, pessoal que está acompanhando? Vamos lá, mais palpites. Vamos ver. Ó, e a dica da segunda imagem é que também tem Olha lá, o Todo Luiz Miguel jardim falou das um casas. colar. Praticamente toda a casa. colar. Será que é um colar? Que é um colar. E aí? São sei. duas imagens, são duas coisas diferentes, né? São duas coisas Vamos aí, diferentes. pessoal. Diferentes. Os palpites, vamos ver. Algodão, não sei, hein? Será que é um colar? Algodão. Será que é um colar? Algodão Emily? tá frio, Será que né? é um Vocês colar? falaram. Tá frio. Será que é um Tá algodão, frio. Maria Clara? Acho que não. E aí, pessoal, Toda mais casa palpites? Quero ver a interação agora. Olha lá. Tá Olha que quase, acho que hein? está Limão. legal, hein? O que vocês acham? Talvez seja um limão? Tá esquentando, Sal. tá chegando perto. Pedaço de pão, olha lá, tem mais palpites. E aí, agora está mais quente, está mais próximo ou ainda está distante? Tá próximo do que a gente tem em próximo. casa, mas Não tá é. meio distante do que é a foto mesmo. Ó, o Christian está chutando uma folha, a segunda. Será, Christian? Será que é uma folha, Christian? É uma. Não sei, hein? É um bom chute, hein? É um É bom, um bom chute. palpite. Bom, acho que eu vou dar meu palpite, então. Pode Deixa eu dar. ver. O que você acha que é? Eu sou muito entendedora de microscópio. Peraí. De imagens do microscópio. Eu acho que... Eu vou com o Christian, na segunda, acho que é uma folha. Ah, E o primeiro, eu acho que é o... Também vou copiar, porque eu sou copiona. Eu acho que pode ser o sal. O primeiro, Sal. será que é? Será? será? Ó, lembrando que foi imagens do nosso dia a dia, coisas bem simples, hein? Agora a gente pode revelar para vocês o que são essas duas primeiras imagens. Não fiquem chocados, mas a primeira imagem é um tijolo. É o tijolo ou é o cimento? é a É o argamassa. cimentinho que une o tijolo, assim. Olha só. E a E segunda? a segunda imagem, o Christian acertou, que ele falou que é uma folha. E é uma folha de uma plantinha mesmo, que deu pra gente ver todos os pelinhos dela. Então, parabéns, Christian, você tá muito bom, hein, de observação. Foi bom, hein? Agora, passando Tá para próximo. as duas últimas imagens. Ih, será que dificultou mais agora? Ixi. E aí, pessoal? Ambos Quais são os palpites agora? Também Para a são imagem coisas 1 e para a que- imagem 2. Ambos são objetos comuns, né? A gente está acostumado a ver Todo no nosso dia, cotidiano. praticamente. Todo dia. A gente Bem vê. simples. Bem simples. Estamos só acostumados a ver no dia a dia. O que será que é, hein?
Todo mundo tem uma. Verdade. Na primeira imagem. Todo mundo tem uma? Todo mundo tem Na uma. primeira imagem, todo mundo tem uma. Dá para prestar Vamos atenção ver na os alternância palpites das aí. cores também, né? O azul e o branco. E foi, Felipe? Dá para prestar atenção na alternância das cores, né? Que a gente tem os detalhes, os fiozinhos. O que será que é? O que será que é, hein, gente? Que legal. E a segunda imagem é... Gente, do nosso dia a dia. Vamos pensar. É naquelas cores ali. Que a gente Aham. usa no dia a dia. Tem. É dessas Tem cores sim. No dia a mesmo. dia. E aí, pessoal que está assistindo, me ajudem. Todo O que mundo vocês tem uma. acham, hein? O que pode ser que é azul e branco? O segundo. Nossa, o segundo tá fácil, né? Moleza aquele ali. O segundo Só que não. tá Gelo. mais difícil. Olha, a gente teve um palpite aqui. Vamos ver, ó. Chutaram gelo e tecido. Gelo? Quente ou frio? Ó, O gelo tá gelo longe. tá O gelo tá longe, frio, né? Tá bem frio. Tá igual o gelo mesmo. Bom, Quem chuta tecido chutou bem. Já tá, Né, já tá tá Tecido no tá caminho bom bom. o chute. o negócio que a gente usa... Ah, eu já sei o que é o primeiro. Ah, eu já sei. Falei pra gente Agora eu seu quero ver o palpite. que é o segundo. Fala seu palpite. O primeiro eu acho que é escova de dente. Ih, será que é Ih, escova será de que é uma dente? escova de dente? Nossa, gente. Se não for, vocês falam que é só para me agradar, tá? Tá bom, pode deixar. E o segundo? Olha lá o palpite, camiseta do Londrina. Não sei não, hein? Quem será esse? Bem específico esse palpite. Londrina. Eu acho muito específico o Como que palpite. chama a pessoa que mas- torce pro Londrina? Atlético? É, não Quero é? ver quem que vai acertar a segunda imagem, hein? Fio de varal, gente. Fio de varal. Tá Ih, quente ou será? tá frio? Amanda Cardoso, fio de varal. Será que é um fio de varal? Quero ver Será, mais Amanda? palpites aí, quem tá... Quem está acompanhando. E assim, essas imagens todas foram feitas com o microscópio Sim. com que vocês Aham. criaram aqui. Isso. Todas foram Que legal, feitas com hein? o microscópio. Ai, adorei. Olha, a Júlia acha que é tecido Tecido e e calçada. Ih, Tá será, Júlia? Aí já tivemos mais outro palpite ali que chutou uma corda. Não sei se eu falei, acho que não, né? Tô achando que eu Será? acertei. Agora o segundo. Tô achando que eu acertei. O segundo eu acho que tá mais difícil, né? O segundo tá mais difícil. Ai, a Júlia também veio comigo. Ela chutou escova de dente. Tamo junto, Júlia. Nós vamos ganhar. Não Ih, sei será o que, mas vão nós vamos acertar? ganhar. Ponto para nós. Ó, a dica da segunda imagem, que eu acho que é a mais difícil, assim, é que tem... Ó, uma dica bem boa, hein? Tem 4 rodas. É. Ah, nossa, agora sim, hein? Tem Nossa 4 rodas. Senhora. O que Será? é? O que será que é? Agora Quem será ficou que é? facílimo. Se tem 4 rodas, Tem 4 rodas. a gente já imagina o que é, né, gente? Não Olha. sei se alguém vai acertar essa segunda imagem. E a dica do primeiro? Plástico. Vocês não deram outra dica do A primeiro? A só dica do do primeiro é que todo mundo tem. Todo mundo tem. Usa, todo mundo tem que ter uma. Todo mundo tem, todo mundo usa todo dia. Todo mundo Ai, usa gente. todo dia. Vai Todo comigo, dia. gente. Quem está assistindo, vem comigo. Cola em mim que é sucesso. E aí, gente, mais palpites? Olha lá, mais um palpite. Plástico. E aí, vamos será que é revelar plástico? então Vamos que revelar? são as imagens, Vamos vamos ver quem revelar. acertou. Ih, será que vai ter um choque? Calça jeans e pintura de um carro, gente. Nossa, gente. Chateada. Acho que chegou perto quem falou tecido, né? Porque tecido de É, calça jeans É. chegou perto. Sim, Mas eu não E a vi que pintura do carro? ninguém acertou do A carro. pintura do carro. Que legal, gente. E a gente pode ver que o microscópio funciona mesmo pelo fato dele ter mostrado tão detalhadamente Muito o detalhado. tecido da calça jeans. Sim. Que a gente geralmente não vê aquelas linhas brancas, né? Sim, a gente a só gente- vê Olhando A a cor linha azul só, ali, né? uma linha só, A uma gente cor. imagina uma mundo cor usa. sólida apenas. É. Ai, eu adorei. Então, Só sim, que, ó, o microscópio funciona. 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 Pode tentar aí. Façam que é gente, sucesso. que legal. Só meu chute que não funcionou, né, gente? Mas tudo bem, na próxima eu acerto. Parabéns. E aí, pessoal, mais perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma curiosidade? Estamos aqui com nossos amigos, com a Emily, com a Maria Clara, com o Felipe, que eles vão tirar nossas dúvidas aqui sobre o nosso microscópio.
Se tiver alguma dúvida da montagem, a gente pode falar de A novo. gente pode até mostrar, inclusive, Exatamente. se vocês precisarem. Eu achei muito legal, gente. Vocês me ajudam a construir um? A gente Às vezes ajuda. Eu quero um também, quero sair. Vocês lembram? Ah, não é da época de vocês, agora vou entregar a minha idade. Mas tinha um filme que o cara ele andava com uma lupa, assim, né? Que ele saía caçando. Aí encolhia as crianças, né? Não sei. Era super legal. Mas gostei. nessa linha de ver as coisas Ver as assim, coisas né? de De perto. É, lembrei disso agora. E aí, pessoal, gostaram do microscópio? O pessoal que está assistindo? Muito bacana, né? Vamos abrir agora para as perguntas. O pessoal que está acompanhando aí pelo aplicativo. Se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o microscópio, sobre como construir o seu próprio microscópio. Pode falar pra gente. Exatamente. Pode comentar aí. Olha lá, chegando uma pergunta para nós aqui. Deixa eu ver aqui. O Luiz Miguel falou que é muito maneiro. Eu também achei, Luiz Miguel. Vamos construir um microscópio. É bem legal Realmente, mesmo. Vocês bem fazem legal. em casa. A gente descobre que tudo é possível, né? Sim, É bem claro. acessível Fazer um também, né? microscópio. Importante comentar isso. É isso aí, pessoal. E aí, vocês, que mais assim que vocês fizeram ali no microscópio, que vocês já viram, que vocês acharam interessante? A gente não trouxe aqui, né? Mas a gente viu com esse microscópio mesmo um bichinho morto, uma formiguinha que a gente achou no chão assim para testar e deu para ver completamente tudo. Como que é as patinhas dela, como que é a cabeça, o formato certinho, gente, foi muito interessante, muito legal mesmo. É muito legal esse microscópio. É bem diferente do que a gente vê. Se você pegar na mão assim, você não vai conseguir ver certo como que é toda a estrutura dela, mas com esse microscópio deu pra gente enxergar tudo certinho. E é bem fácil de fazer, acessível. É bem acessível. E vale a experiência, né, para ter essa Com oportunidade certeza. Claro. de conhecer coisas novas, de conhecer o que a gente já vê, mas de uma forma diferente, né? Sim. Porque aqui, pelo que vocês mostraram, se a gente não visse desse jeito, não imagina que tem até o branco na calça jeans, que Sim, são coisas assim, que detalhes que a cimento. gente não observa no nosso dia a dia, quando a gente está na correria, né? A gente não consegue observar esses detalhes. E principalmente para as escolas, isso é muito mais dinâmico, né, para os alunos, para eles participarem também dessa montagem, né? Inclusive vai ser um dinamismo bem grande para eles, vai motivar legal. bastante. E assim, quando vocês conseguiram, quando vocês viram, nossa, funciona mesmo, e daí como é que foi? Já saíram vendo um monte de A gente coisa? achava que não funcionava, porque a gente estava tentando ver as coisas de longe. Mas aí depois a gente viu que funcionava mesmo. Se você colocasse mais- bem mais perto, perto, assim. funcionava. Aí a gente falou, meu Deus, funciona. A gente saiu Porque vendo geralmente tudo. a gente faz bastante coisa, né, que não dá certo. Aí quando Aham. a gente viu o microscópio que funcionou, que deu para ver a pele de perto, que deu para ver a formiga, a calça jeans, os tecidos também, qualquer tecido que você colocar perto, dá para ver certinho os fiozinhos Os do fiozinhos. tecido, As fibras, como é as feito, fibras do tudo. tecido. É muito legal, muito legal. Muito legal. Legal, eu adorei. Bom, gente, nós vamos já partir para o encerramento. Querem acrescentar mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? Ah, Acredito que acho que é só agradecer mesmo só a agradecer. oportunidade de a gente poder estar aqui, né, mostrando para vocês o nosso trabalho durante as aulas. E é isso mesmo, gente. Muito obrigada pela atenção. Se vocês quiserem alguma dúvida, é só falar pra gente que a gente responde. Olha lá, então, antes da gente encerrar, estávamos aqui já dando um tchau, mas o Christian fez uma pergunta muito bacana lá. Qual foi a motivação de fazer um microscópio? Eles são usados na sala de aula? Então, a gente teve a motivação de fazer esse a partir do de Lego que a gente fez durante, né, a nossa aula de oficinas tecnológicas. E, sim, a gente utiliza na sala de aula para conseguir observar todas as coisas mais de perto. Nas aulas de física também usa bastante. Então, coisas que a gente faz dentro da nossa escola mesmo que a gente usa bastante, né? A gente fez esse de Lego, funcionou. Aí esse de palitinho, a gente também teve uma aula específica para montagem dele, para desenvolvimento. Então, a gente usa bastante, sim. E aí vocês usaram na sala de aula? E como que foi a motivação ali para vocês criarem? Os professores incentivando ali, eles os amigos, porque quem eram nem- as pessoas que estavam envolvidas?
nem toda escola tem o kit da Lego, né? Então, nem toda escola conseguiria fazer o microscópio, uma aula interativa para montar um microscópio igual a gente fez. Então, para as outras escolas também poderem ter aulas interativas e poderem, né, ter um mini microscópio para poder usar nas aulas de biologia, nas aulas de ciências, em física, a gente criou o microscópio Maker. Tá vendo só que bacana, gente? Ter oportunidade e aproveitar as oportunidades que a gente tem, né? Exatamente. Muito legal. Então, pessoal, essa aqui foi o nosso painel sobre a oficina Maker. Faça seu próprio microscópio. Como eu apresentei aqui no início para vocês, queria agradecer a participação de todos, dos estudantes aqui do SESI Senai de Santo Antônio da Platina, dos professores, né? E continua aberto. Se vocês tiverem mais alguma curiosidade, pode mandar. Às vezes a gente não vai responder aqui, né, ao vivo, mas aí a gente procura responder vocês também, tá? Continuem ligados, que agora às 17 vai ter outro painel também, Genius Fight, beleza? Muito bacana. Aguardamos vocês. Falta um tempinho que já vai começar, tá bom? Obrigada pela participação de todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.